A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Mais uma vez, Escola Bíblica Dominical, Ministério DOFCA, uma bênção de Deus para o seu coração. Hoje com a nossa aula de Tessalonicenses, uma igreja fundada por Paulo em um momento de grande dificuldade, mas uma igreja abençoada, com um caráter cristão muito abençoado, mas porém com alguns pormenores. A grande vitória por meio desse estudo. Hoje a internet não está muito boa, está dando uns apagão aqui no celular, e eu não sei se continua filmando ou não, mas Deus vai nos dar graça. Vamos louvar e adorar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor recebe a nossa EBD, recebe a nossa adoração, nos dê a presença do Teu Espírito, pois o Senhor é um Deus que conhece os corações e conhece a intenção dos corações. Nos dê força para continuarmos caminhando, para continuarmos prosseguindo, para continuarmos vivendo a fé que o Senhor tem derramado em nossos corações, independente daquilo que o mundo, o diabo e a carne possa fazer conosco. Vamos continuar te adorando, te servindo e te louvando, porque nós temos convicção que Tu é o Deus verdadeiro e o Deus de toda graça, e a Tua palavra diz que a vingança pertence a Ti. Então seja feita a Sua vontade em nossas vidas. O Senhor recebe o nosso louvor no nome poderoso de Jesus. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar a Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale, no monte, adorarei a Ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração e me esconder nos Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja Ti, junto com os anjos cantarei, Tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia.
Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. Deus seja louvado, bendito seja o Senhor, que a graça de Deus esteja em nossos corações. Te louvaremos sempre, ó Pai. Deixou sua glória, trocou amor, procura o seu sangue se derramou, naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me quero ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, Deus é a minha estrela da manhã, correio de teu pão da vida, príncipe da paz grande, é o Shaddai santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, Deus é a minha estrela da manhã, correio de Deus, pão da vida, príncipe da mais grande, é o Shaddai santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. A Ele a honra, a glória e todo louvor. Deus seja louvado e adorado. Vamos dar início à nossa EBD, que o Espírito Santo possa falar de maneira grandiosa e poderosa
aos nossos corações. Hoje nós vamos tentar usar os nossos recursos tecnológicos, né? Usar o nosso PowerPoint, que eu tenho toda a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo em uma lição. Breve estaremos aqui passando essa lição. Vamos tentar convidar algumas pessoas que têm interesse para participar, para fazermos aqui um estudo completo do livro de Atos dos Apóstolos, que o livro de Atos dos Apóstolos levou esse nome, mas o nome mais que se encaixa, o nome que se encaixaria melhor seria Atos do Espírito Santo, porque tudo que você vê é o Espírito Santo agindo de maneira poderosa por meio dos apóstolos. Deixa eu tentar ligar aqui. Ligamos, vamos esperar a imagem sair para nós podermos fazer uma panorâmica. Não sei se o irmão vai ver, está aqui, ó. Não sei se está com boa nitidez. Eu tenho que sair um pouco da frente do foco do PowerPoint, porque senão ele reflete na minha roupa e as pessoas não conseguem enxergar o que está aqui. Então nós vamos aqui. Aí, né? Estamos aí, não sei se está dando para você ver, em Tessalônica, né? Aqui a imagem de Tessalônica. Paulo ele vai sair da sua viagem missionária de Antioquia da Síria. Você vê que o mapa está com uma linha corrente contínua, com os pontos, com as bolinhas pretas, com o nome da cidade. Nós temos aqui Antioquia, Tarso, Perge, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, que aqui é Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia, Troade, onde Paulo faz ali um ponto de parada de descanso, pensando Paulo aqui que ele deveria subir, beirando, costeando o Mar Negro, mas o Espírito Santo não permitiu. Segundo alguns historiadores e estudiosos dessa região, os povos que moravam nessa região eram muito hostis, mas o Senhor tinha um projeto, um propósito em fazer com que a sua palavra chegasse em terras da Europa. E eu costumo sempre dizer que quando Paulo pisa em Filipos, Paulo está pisando no Brasil, porque os evangelistas, as pessoas que vieram pregar o evangelho para nós, eles vieram da região da Europa. Então quando Paulo pisa na Europa, o evangelho também está entrando no Brasil, o evangelho está chegando até os nossos corações. Deixa eu ver se eu dou mais uma inclinada aqui, para melhorar para mim, para me dar um espaço, né, físico de estar aqui ao mesmo tempo falando e mostrando para você. Então nós vamos sair de Antioquia da Síria. Paulo vai cruzar ali as grandes, né, montanhas Taurus, e depois ele desce e vai cair em Tarso. Tarso costeava aqui o mar Mediterrâneo, perto de Chipre um pouco, não tão pertinho, a alguns quilômetros de distância, mas era razoavelmente perto em virtude das outras cidades. Então Paulo vai vir a Tarso. Porque Paulo, quando sai de Antioquia da Síria, ele vai a Tarso? Ele poderia pegar qualquer outro tipo de caminho, mas ele resolve ir a Tarso, porque quando Paulo vem na sua primeira viagem missionária, que é anterior a essa, Paulo sai de Tarso porque Barnabé vai até Tarso. Paulo não ficou em Tarso. Quando Paulo se converte, fica em Jerusalém, e a igreja de Jerusalém não confia no ministério de Paulo. Paulo não espera pelo homem. Paulo ele vai fazer a vontade de Deus, porque ele sabia do chamado dele. Então Paulo volta para a sua terra, para os seus patrícios, e ali ele vai pregar o evangelho, vai deixar igrejas ali. Apesar de o evangelho não nos revelar isso, mas quando você vai ver o primeiro concílio que tem em Jerusalém, lá tinha cidadãos de Tarsos, da Cilícia, convertidos ao cristianismo. Tudo isso se aplica ao ministério de Paulo, quando ele começou o seu ministério evangelístico, o seu ministério, seu empreendimento evangelístico, até que o Espírito Santo
funda a igreja de Antioquia da Síria, provavelmente por alguns que foram a Jerusalém e voltaram convertidos pela pregação de Pedro, segundo alguns creem, também creio nisso. Essa igreja ela é edificada, fundada, fundamentada e firmada pelo Espírito Santo. Quando Barnabé chega lá, Barnabé encontra uma igreja poderosa, com mestres, profetas, doutores na palavra, uma igreja completamente organizada e uma igreja que estava movendo, mexendo com a comunidade à sua volta, ao ponto de a comunidade pela primeira vez chamar os seguidores de Cristo de cristão. Foi aqui que pela primeira vez nós levamos o nome de cristão, pequenos cristos, seguidores do Cristo, expressávamos o Cristo. Então quando Barnabé chega aqui, Barnabé vai pegar uma igreja edificada, uma igreja preparada. Barnabé vai ficar perplexo. Barnabé, ao invés de ele vir para querer fazer alguma coisa, Barnabé teve também a edificação da organização desta igreja, que o Espírito Santo havia feito por meio dessas vidas que se deram e se lançaram aos braços do Senhor. Barnabé vai sair de Antioquia, também vai atravessar as montanhas Tauros por este caminho, que era o caminho que todos usavam, vai a Tarso, porque ele sabia que Paulo estava lá, provavelmente ele teve esse conhecimento em Antioquia da Síria, de alguém que estava em Tarso pregando, ou ele já sabia que Paulo tinha ido direto para Tarso, ele estava interessado, como ele estava, ele de Jerusalém para lá é muito grande, como ele estava em Antioquia, aqui da Síria, ele vai partir para Tarso e vai em busca de Saulo, porque o Espírito Santo assentou isso no seu coração, traz Paulo para Antioquia da Síria, e aqui vai começar uma das maiores histórias do cristianismo, que são as viagens missionárias de Paulo, tudo aquilo que o Espírito Santo empreendeu por meio da vida do apóstolo Paulo. Então nós vamos aqui começar a aula de hoje. A aula de hoje é Tessalonicenses, livro de Tessalonicenses. O texto bíblico básico é 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao 8, que diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que é como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. É porque eu estou longe, estou olhando de longe, porque eu não quero entrar aqui na frente da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. É o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Este é o texto básico da nossa lição de Tessalonicenses. Então vamos entrar aqui, dei uma panorâmica, né? Lemos aqui o texto básico da lição Tessalonicense. Agora Paulo vai sair de Antioquia da Síria, vai passar por Tarso, vai visitar igrejas ali a qual ele deixou fundadas, a qual ele vai fortalecer na fé, vai passar por Derbe, Listra e Icônio, porque na sua primeira viagem missionária ele também deixou pessoas ali prontas, preparadas pelo poder de Deus. Vai para Antioquia da Psídia, depois logo ele vai para Troade, aonde o Espírito Santo vai fazer Paulo, por meio de uma visão, atravessar para Filipos. Paulo em Filipos ainda vai passar em duas pequenas cidades, tá? Anfípolis e Apolônio, até chegar a
Tessalônica. Quando Paulo chega em Tessalônica, Paulo agora vai passar um período pequeno em Tessalônica, mas com uma evangelização intensa. Paulo ele trazia uma evangelização intensa. Deixa eu dar mais um grauzinho aqui, para não refletir tanto a luz do PowerPoint e ofusca, os irmãos não vêem. Paulo vai fazer uma evangelização intensa, pesadíssima, quanto à revelação da verdade da pessoa do Cristo, ao ponto dos tessalonicenses se ficar com seus corações compungidos, se renderem a Cristo, e ali Deus começar uma grande obra na igreja dos Tessalônicos, porque Deus fez ali grande obra de conversão no coração daquele povo. A igreja em Tessalônica era exemplar, entretanto era imatura, porque houve pouco tempo de contato pessoal com Paulo. Por volta de 51 a 52 DC, animado com as boas notícias enviadas por Timóteo, Paulo escreveu essa epístola com o objetivo de estimular os tessalonicenses a permanecerem na fé, a partir da perspectiva do retorno de Cristo. Os labores de Paulo como o pai espiritual da neófita igreja foram sobejamente recompensados, e sua emoção é visível em cada linha desta epístola. Vamos ver aqui, Paulo ele está recebendo notícias por Timóteo, e Paulo vai se empolgar em escrever à igreja, que mesmo com tão pouco tempo que ele prega este evangelho para a edificação dessas vidas, a igreja permanece firme nos valores que recebeu da pessoa do apóstolo Paulo, ainda que estava sendo atacada por muitas dúvidas e falta de doutrina. O que a doutrina é? Doutrina é a transmissão, é a revelação do conhecimento bíblico para o coração do indivíduo que abraça a fé em Cristo Jesus. Isso é doutrina, é a palavra de Deus implantada, transmitida ao coração, para que essa pessoa tenha as regras divinas, ou seja, os preceitos divinos como regra de fé e prática. Os tessalonicenses foram evangelizados em um percurso, em um período de 3 semanas aproximadamente, quando houve a grande perseguição dos judeus contra Paulo, e a vida de Paulo estava em risco. Paulo vai sair de Tessalônica e vai para as terras da Europa, vai para Atenas. Atenas ele se sente mais seguro, ou seja, vai para Atenas, depois para Coríntios. Paulo está aqui em território europeu, fazendo essa grande obra, e sempre eu gosto de dizer isso, como eu disse no início da lição, ele pisou no Brasil. Paulo pisou no Brasil, Paulo pisou na África, Paulo ali começa a pisar em vários países do mundo, a qual os missionários europeus vieram evangelizar, apesar de toda essa parte aqui também ser continente africano. Paulo vai entrar em um local onde Deus no futuro vai preparar homens poderosos na sua determinação em evangelizar o mundo, e o evangelho vai chegar até o Brasil e muitas outras nações por meio do povo da Europa. Louvado seja Deus por isso. Então Paulo está ali fortalecendo a igreja que ainda é neófita, ou seja, sem conhecimento. O que é o neófito? É o principiante. O neófito é aquele que aceita Jesus, e a pessoa diz para ele assim, aqui no Brasil tem muito isso, né? Porque as pessoas não gostam aqui no Brasil muito de escola bíblica dominical. As pessoas gostam do culto do oba-oba, aquele culto que promete riqueza, promete os bens da terra. Me desculpe, mas eu vou invadir aqui a frente, porque eu não estou me sentindo à vontade para poder dar a lição. Então, como essa imagem que está aqui atrás, ela não faz parte dessa lição, é um estudo bíblico que eu tenho das 3 viagens missionárias de Paulo, inclusive a viagem missionária de Paulo a Roma. Eu estou aproveitando o material que eu tenho para você conhecer todo o local que Paulo chega, né? Paulo está ali na companhia de Silas, chegam a Tessalônica, atual Salônica. Eu vou passar aqui para você conhecer, não sei se dá para ver aí, um pouco dessa grande metrópolis. Ó, hoje ela está daquele jeito, não sei se está dando para você ver. Ó, é uma grande cidade portuária,
por ser uma cidade portuária, você vai ver porque Paulo bate tanto na tecla da santificação, porque aqui, como Corinto, olha o porto, olha como essa cidade hoje é grande, na época também já era grandiosa assim. Tendo porto, tinha pessoas do mundo inteiro habitando aí, era um local onde a moeda corria fluente, era um local onde o dinheiro rolava, onde a prostituição acontecia de maneira desenfreada, e esta aí é a Salônica de hoje, a antiga Tessalônica do Novo Testamento, é a mesma cidade, é a mesma. Eu vou desligar aqui, depois eu vou ligar novamente, para não esquentar a luz aqui do nosso PowerPoint em vão, porque eu vou estar na frente. Está me atrapalhando no raciocínio da lição. Então Paulo, ele está aqui em Tessalônica, nessa igreja a qual ele passa um período pequeno. Então nós vamos ter aqui pela revista uma visão panorâmica do nosso estudo. Ponto 1 da lição, informações básicas, essa epístola do grupo das epístolas paulinas e eclesiásticas, ou seja, doutrinária. O autor é Paulo, a data que foi escrita de 51 a 52 DC, local Corinto. Paulo está em Corinto quando escreve essa epístola. Paulo desce ali para Atenas e depois vai para Corinto. O alvo, cristão de Tessalônica, cristão ainda neófitos, infantis na fé, mas que abraçaram a mensagem de Paulo de maneira poderosa. Eles entenderam o que é aceitar a Cristo como Salvador. Esse é o primeiro passo. O que é aceitar Cristo como Salvador? É ter a salvação. Então as pessoas desejam a salvação, aprenderam o que é a salvação, abraçam a salvação. Porém, no entanto, falta a essas pessoas o quê? Os fundamentos, as bases do Evangelho, os valores inegociáveis do reino, que é a doutrina. Doutrina é ensino, a pessoa precisa ter uma qualidade de ensino que o capacite a viver no meio social onde ele vive, no local onde ele está, de maneira digna da vocação a qual foi chamado. O versículo-chave é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, vamos ler tudo isso, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 13, que diz assim: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Paulo, como um bom expositor da mensagem do Cristo e da doutrina cristã, Paulo sempre quando escreve algo, Paulo vai afirmar a volta do Cristo, para que o coração do crente esteja sempre vigilante quanto às iscas, às seduções, às paixões mundanas, porque elas habitam no nosso corpo, na nossa carne, ou seja, elas habitam na nossa carne, no homem carnal, o qual a graça de Deus não nos desnaturalizou. A graça de Deus sobre nós, ou seja, a salvação, o Espírito Santo sobre nós, enquanto nós estivermos vivos nesse corpo, esse poder de Deus em nossa vida não te desnaturaliza, você continua ser humano, filho de Adão, nascido da descendência de Adão, porém, no entanto, transformado pelo poder e a grandeza do Evangelho, que traz, como Paulo diz aos Efésios, transformai-vos pelo vosso novo entendimento, ou seja, novo estilo de vida, novo caminho, novos princípios. Então, por isso Paulo diz em Efésios que o homem tem que se despir do velho homem para abraçar a nova natureza que Deus nos dá por meio do Espírito Santo. Você vê que quando Paulo fala no capítulo 4, versículo de 1 ao 8, Paulo vai fechar no versículo 8 da seguinte maneira: dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita a homem, sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então, se você rejeitar os princípios divinos, não recebe o Espírito Santo. Não adianta.
Deus não negocia os seus princípios, Deus não negocia os seus valores. Se você não aceita o princípio de Deus, Deus não te dá o Espírito Santo. Você não recebe a bênção pós-batismo. O batismo é a bênção da salvação, mas a bênção pós-batismo é o revestimento de poder, é você ser imerso no Espírito Santo, tomado por Ele. Mesmo que Ele não te desnaturalize, Ele vai te dar o quê? Poder. Que poder é esse que o Espírito Santo nos dá, pastor Américo? A palavra, o Evangelho, esse Evangelho em nossos corações, que nos fortalece, e o Espírito Santo que está em nós, que corrobora conosco, nos fortalece no homem interior, por meio do conhecimento da palavra, nos dá a graça de andarmos em caminho de santificação. Então é isso aí que o Evangelho ensina, é isso aí que nós temos que aprender. Esse negócio que aí o cara abre culto para dizer que o cara vai ser rico, milionário, só quem crê levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Deus não é banqueiro que abre o céu e derrama dinheiro na cabeça de ninguém. Deus é o Deus que te dá força para levantar de manhã, para que você trabalhe e abençoe as pessoas à sua volta. A Bíblia chega ao ponto de dizer que quem não quer trabalhar, não coma. Deus está falando assim, ó, quer viver bem, vai trabalhar. E tem gente que quer viver só na aba dos outros, só na sopa, né? E fica tomando sopa a vida inteira, perdendo o tempo dele a vida inteira. Então vamos aqui, o esboço, a teoria de 1 Tessalonicenses, capítulo 1 ao 3. A experiência, o passado. Isso aqui é uma divisão do livro de 1 Tessalonicenses, a prática de Tessalonicenses, a expectativa do futuro, a vinda de Cristo. Qual é a teoria que tem que ser aquilo que a pessoa te ensina, que tem que ser abraçado como regra de fé e prática? É o conhecimento das Escrituras, é o crescimento espiritual, que vai te dar uma expectativa de um futuro que é glorioso. Quem não vive o Evangelho não tem expectativa de amanhã. Ele já, segundo Pedro e João, está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então vê, 1.3 da lição, Tessalonicenses em uma sentença. A epístola em ação de graças, a fim de encorajar e orientar os crentes em Tessalônica para as boas práticas da vida cristã. Então Paulo está se esmerando. Não é pregar um evangelho, né? Como muitos hoje estão fazendo, ao invés de se esmerar para levar o povo, se esforçar, para levar o povo à prática da santificação, do amor, da graça, as pessoas hoje sobem para púlpito para esmerar as pessoas. Olha, esse ano você vai arrebentar. Os olhos das pessoas não se voltam para os padrões espirituais, mas para a riqueza desse mundo. A riqueza desse mundo, nós já vivemos nele, nós já aprendemos desde criança, desde o colégio, da educação de nossos pais. Se nós quisermos comer pão pela manhã, temos que trabalhar. Se nós quisermos comida na mesa, temos que trabalhar. Então o homem não vive sem trabalho. Então a igreja não precisa de chover naquilo que já está molhado. A igreja precisa de derramar essa água pura, salutar no coração das pessoas para a santificação. Esta é a nossa missão. Vamos aqui, o contexto. 2.1 da lição, a cidade de Tessalônica, similar a Coríntios, né, por causa da sua posição geográfica, que também era um porto riquíssimo, muito movimentado daquela região ali de Tessalônica, na Europa, na entrada ali, aonde esse porto era um porto movimentadíssimo, próximo relativamente a Corinto, do lado do mar Egeu. Então muitos navios passavam em Tessalônica, depois iam para Coríntios, para passar pelo istmo de Corinto ali, para poder cortar aquela grande volta pelo mar Mediterrâneo, por causa das grandes tempestades. Às vezes era mais fácil pagar, atravessar, porque ganhava-se dias de navegação e também o comércio era mais rápido, e as pessoas gostavam tanto de Tessalônica quanto de Corinto, porque ali tinha riqueza, tinha negócios e tinha prostituição. Os marujos, os marinheiros e alguns viajantes que iam para aproveitar esse tipo de coisa, paravam ali e iam se degustar da imundície que o mundo oferece. Então, similar a Corinto, Tessalônica era também
uma grande metrópole cosmopolita, cujos habitantes vinham de toda a parte do mundo conhecido na época. Do norte vieram os germânicos com seus paganismos, da Acaia vieram os gregos com a sua filosofia, né? Da Grécia, daquela parte. Do ocidente vieram os romanos com poder e riqueza. Por fim, do oriente vieram também muitos judeus com seus legalismos religiosos, mesmo com todo o sincretismo presente ali. Tessalônica foi apelidada de a cidade ortodoxa por causa do seu caráter cristão. Você vê que foi um período pequeno que Paulo passa em Tessalônica, mas um período intenso. Paulo está pregando, como diz, no tempo e fora do tempo, como ele diz para Timóteo, e pregando com autoridade. Paulo está olhando um coração. Hoje em dia as pessoas falam assim: não, irmão, o irmão tem que ir mais devagar na mensagem, porque o irmão primeiro tem que ir com beabá. Não, meu querido, revela para a pessoa que ela precisa de aceitar Jesus, que Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, e quem não aceitar a Cristo está perdido, está largado no lago de fogo. Aí a pessoa fica: não, mas não fala isso que ofende. Não, tem que falar para as pessoas. Se você quiser fugir do lago de fogo, tem que se abrigar debaixo da graça, do presente de Deus para o homem, que é Jesus Cristo. Tem que aceitar Ele. Então o que é que nós temos que fazer? Pregar um evangelho, né? Mamão com açúcar, aonde as pessoas hoje estão dizendo assim: olha, se você virou moda hoje esse falso evangelho, esse evangelho morno, que o Senhor tem vontade de vomitar para fora de sua boca, porque não é o evangelho que ele deu para a igreja. A pessoa chega na igreja, aí o irmão desavisado, sem estudo bíblico, sem doutrina, vai lá: irmão, se você vier para Jesus, toda a sua vida vai mudar. Mas é verdade isso? Sim, entre aspas, vai mudar. Vai mudar porque eu vou ter um novo estilo de vida, vai mudar porque agora eu vou ter conhecimento da santificação, vou me purificar, vou me transformar. Mas não é esse sentido que as pessoas querem denotar. As pessoas querem dizer, entendeu? As pessoas querem dizer que vai mudar assim: olha, tua vida vai virar um mar de rosa, você vai ser feliz. E não é verdade, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós estamos vivendo dentro de um reino chamado o reino do Deus desse século, o reino de Satanás, o qual ele tem aprisionado. É um reino que foi usurpado do homem. Ele tomou a nossa posição e reina no nosso lugar. Então por isso que a Bíblia diz que Deus nos faz profetas, reis e sacerdotes. Como rei, nós devemos depor Satanás do trono do nosso coração, da nossa vida, e reinar com, né? Como a Bíblia diz que nós reinamos com Jesus, somos rei porque reinamos com. Então se eu sou rei, eu tomo posse do trono e coloco Cristo sentado nele, tiro Satanás daqui, não obedeço mais ele, reino com Cristo. Cristo reina no meu coração e eu reino com ele. Como profeta, eu agora profetizo a verdade e me alimento do maná escondido, do trigo mais fino que Deus tem para nos dar. Como sacerdote, eu ministro a Deus a minha adoração, a minha vida, e ministro Deus para os meus irmãos. Então se eu vou ministrar Deus para os meus irmãos, eu não posso pregar um evangelho fictício, mentiroso para alguém, dizendo que essa pessoa vai aceitar Jesus como Salvador e não vai ter problema. Não, meu querido, quando você aceita Jesus, você está dentro de um reino aceitando outro. E o rei deposto, que é o diabo, que reinava por usurpação, que ele não é rei de nada, ele é um pobre e miserável, porque ele não tem nem lugar, nem trono ele tem e vive nos ares, ele não vai querer perder barato. Ele vai passar a tua vida inteira de cristão, ou ele te desvia e te mata desviado, ou ele vai perseguir você toda a sua vida por meio das seduções e das iscas desse mundo. O que Satanás vai fazer? Usar homens, mulheres, pessoas covardes para tentar destruir a sua vida. Ao que você vai fazer? A sua vida só é destruída se você for frouxo,
for frouxa, for covarde. Não, Satanás me deu um tiro no dedinho do pé, eu agora vou morrer. Ah, meu Deus, eu estou morrendo com um tiro no pé, no dedinho, mindinho lá, aquele dedinho, eu vou morrer. Para na caminhada. Tem gente que nem o diabo arrancando a perna dele, ele vai de uma perna só pulando, mas continua na presença de Deus. O diabo já arrebentou o cara todo, mas ele está lá, ó, Deus é o Senhor, ele não se envergonha, ele não perde a autoridade, ele não perde o foco, ele está com foco em Deus, porque Jesus diz que quando aceitamos ele fala o que? Neste mundo tereis aflição. Então são as aflições desse mundo. Quais são as aflições desse mundo? A covardia, a traição, a falsidade, a mentira, o roubo, a ganância, a inveja. Entra ali em Gálatas 5 que você vai ver: bebedice, prostituição, inveja, bruxaria, idolatria, feitiçaria, inimizades. Quanto a essas coisas eu já vos falei. Paulo faz questão de dizer que aqueles que tais coisas praticam, diz bem claro lá, não herdarão o reino de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Vamos resistir tudo isso, e tudo aquilo que nós estivermos resistindo, é tudo que Satanás joga como isca, como sedução, para nos tirar da presença de Deus. A igreja em Tessalônica, 2.2 da lição, foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo e Silas, libertos do cárcere de Filipe, dirigiram a Tessalônica após, em Atos, né? Você vai ter isso em Atos. Se dirigiram a Tessalônica, Atos capítulo 17, do 2 ao 4. Vamos abrir aqui, Atos 17, Atos capítulo 17, do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim, ó, 17 do 2 ao 4. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo, e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, Paulo vai pregar ali em Tessalonicenses e vai fazer essa grande obra. Mas os judeus vão persegui-lo de maneira ferrenha, e ele vai ter que deixar Tessalônica, porque senão a sua vida estava correndo risco. Ele vai para Atenas e depois de Atenas vai para Corinto, aonde chega ali o recado com Timóteo, e Paulo vai redigir essa carta trazendo a igreja aos Tessalonicenses, ao centro, ao eixo da vontade de Deus, que é a resistência. Que é a resistência do crente? É a permanência nos valores do Evangelho, porque o mundo está nos rodeando, nós estamos vivendo aqui. Eu não vivo em Marte, né? Tem irmão aí que vive no mundo da Lua, está lá na Lua, tudo para ele não é do mundo. Eu não vou jogar uma bola porque é do mundo, não tem nada a ver você ir lá bater uma bola no meio dos teus ex-amigos. Não, mas porque lá eles bebem e falam palavrão, mas você é um testemunho de Deus lá. Se você não tem estrutura, é menino, é neófito, é frouxo, não tem doutrina, por isso você não vai. Mas não pregue isso como valor cristão, que não é. Não é. Acabou. Camarada está lá, eu posso ir lá jogar uma bola no meio dos ímpios lá. Quem disse que eu não posso? Vou lá jogar, eu vou ter comunhão com eles, porque eles são pessoas que nasceram comigo, são meus amigos. Ele fala palavrão, eu vou mostrar a diferença, eu não falo. Ele cobiça a mulher dos outros, eu não vou fazer isso. Ele rouba, ele engana, eu não faço. Então nisto vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Em local nenhum das Escrituras você vai ver Jesus mandando a sua igreja se separar do mundo, no sentido de abandonar o povo, virar as costas, se tornar legalista. No lugar nenhum da Bíblia você vê isso. Quando a Bíblia diz assim, ó, separáveis do mundo, não está falando das pessoas, não está falando das pessoas, está falando das práticas, dos costumes, dos ensinos, não tem nada a ver. Lembro eu que eu pastoreava uma igreja há uns anos aqui no Conjunto Campinho, e um diácono chegou para mim e disse assim: pastor, tem mais de 15 anos que eu não vejo a minha família. Eu falei assim: por quê? Desde que eu me converti.
Aí eu falei, mas por que você não vai? Eles moram longe demais, moram em outro estado? Não, moram aqui perto, a distância aqui de 45 minutos de carro, mais ou menos, 1 hora. Aí eu falo, por que você não vai? Não, todo ano a nossa família se reunia, até hoje eles fazem isso, só eu que não vou. Aí eu falei, mas por que o irmão está fazendo isso? Ele falou assim, não, porque lá eles bebem, sabe como é que é, né, pastor? Às vezes sai umas brigas, e tem vezes que não acontece nada, é aquela maravilha, todo mundo come, bebe, se diverte, se abraça. Às vezes eu sinto até saudade da minha família, mas eu não vou, porque eu aceitei Jesus como Salvador. Aí eu lembro que ele chegou para mim e falou, pastor, o que o senhor vai fazer aqui na igreja no Natal? Eu falei, nada. Aí ele, pastor, Natal é o nascimento de Jesus. Eu falei, meu filho, Natal é Cristo, Natal é família. Se você perguntar para mim o que eu vou fazer na igreja, eu vou fazer nada. Mas pergunta para mim o que eu vou fazer na minha casa. Eu vou fazer uma ceia, ainda que seja, como muitos dizem aí, é uma data pagã, que é o paganismo que colocou. O meu Cristo sobrepujou a tudo e a todos. E essa data nós só lembramos do aniversário dele. Na minha casa eu faço uma mesa, como lá o meu frango, o meu chester, o meu churrasco, a minha família, e nós ali festejamos o Natal. O conselho que eu te dou como teu pastor, que no Natal aqui na igreja não vai ter nada. No Ano Novo nós vamos ter o Réveillon aqui, com glória a Deus, aleluia, uma vigília, oração. Quando o ano estiver rompendo, nós estaremos aqui orando, buscando o Senhor. Mas no Natal nós não vamos fazer nada. Por quê, pastor? Porque Natal é família. Natal eu quero cada membro daqui na sua casa, com a sua família, e depois vem contar para mim a maravilha que foi você comer o teu frango assado, teu chester assado, teu bacalhau, reunido com a tua família, orou, louvou a Deus e passou ali aquele bom momento da virada, né, de 24 para 25, com a sua família, pois Natal aqui na igreja não vai ter nada. Ele ficou coçando a cabeça, mas pastor, não é pecado? Eu falei, não, irmão, nunca foi, não é e nunca será. Se o irmão for, o irmão vai com a sua família, arruma os teus filhos, se arruma, se perfume, coloca uma roupa, fale com seus filhos para eles terem moral, para eles terem pudor, para eles terem decência. Sente, se arrume, sentam lá. Seja exemplo no meio da tua parentela. Fique lá, come o churrasquinho, abraça todo mundo, beija aqueles que você ama, abraça as pessoas, comungue com eles e deixa eles ver que você é uma nova criatura. Ele ficou me olhando assim com sua cabeça, mas pastor, se eu for, falei, irmão, se o irmão for beber, voltar a fumar, voltar a fazer as coisas que o irmão fazia antigamente, o irmão só está se escondendo atrás da Bíblia e se escondendo atrás da cruz, porque se você tiver com Cristo mesmo, você põe a sua cara, você mostra quem é Cristo na sua vida. Ficou, não, pastor, eu falei, não, eu estou pregando o evangelho para você transparente. Ele coçou a cabeça, falou, pastor, eu vou orar e vou ver o que eu vou fazer. Foi lá, orou, não falou nada comigo. Quando foi depois do Natal, no outro domingo, ele entrou na igreja com aquele rosto redondo, aquela cara brilhante, me olhando, os olhos chegaram a brilhar. Ele, pastor, quero contar o testemunho. Eu falei, qual? Ele falou, fui para a casa dos meus parentes no Natal, igual o senhor falou, preparei minha família, fomos todo mundo cheirosinho, perfumado, igual nós vem aqui para o culto. Eu falei, e aí? Botei todo mundo sentadinho, ficamos lá. Só acredita que nós estávamos lá, a maioria dos meus parentes é tudo da Umbanda, da Quimbanda, só eu que sou crente, pastor. E eu estava naquele meio lá, e ele tinha falado isso comigo. Eu falei, e aí, como é que ficou? Pastor, eu orei, quando sentei na mesa com a minha família, tudo que se colocou na mesa, a não ser bebida alcoólica, nós participamos. Foi churrasco, foi bolo, foi manjar, foi tudo, tinha de tudo, pastor, você pode imaginar, que a família toda se reúne e faz. Pastor, nós comemos, foi uma maravilha, mas eu quero contar para o senhor a maravilha maior. Antes de começar, pastor, eles são tudo a Umbanda da Quimbanda, antes de começar a ceia, quando todo mundo estava preparado para ceiar, para celebrar, pediram para mim me levantar e fazer uma oração, pastor. Caramba, pastor, eu levantei, eu fiz uma oração parecida com aquela que o senhor faz aqui, que eu sempre ouço, eu tenho aprendido, pastor, eu levantei. Quando eu acabei a oração, a maioria estava tudo chorando, tudo quebrantado. Pastor, eu me senti bem, pastor, eu me senti, puxa vida, pastor, que maravilha. Minha família sentou, meus filhos ficaram quietinhos, nós nos alimentamos, passamos uma noite abençoada. De madrugada, quando eu falei, eu vou me retirar, porque agora está chegando a hora, tem que ir para casa. Não, dorme aqui, arrumaram um lugar para nós dormir, dormimos lá, ficamos. No outro dia, na parte da tarde,
eu vim embora, mas me trataram de uma maneira maravilhosa, mesmo eles sendo da Umbanda, da Quimbanda, lá tem um terreiro de macumba do lado deles, fora do terreno deles, mas tem, e nós estávamos lá, me trataram com respeito, enquanto eu estive lá, pastor, eles xingaram quase palavrão zero, porque xinga muito, fala muita besteira, foi um paraíso aquilo, pastor. Aí, os próprios parentes estavam falando, poxa, está diferente, você está aqui esse ano, parece ter uma paz, parece ter algo gostoso aqui. Por quê, irmão? Cristo estava lá, Cristo entrou na casa de Mateus, Cristo entrou na casa de Zaqueu, para levar vida, para levar transformação. Quem aceitar, vive, quem não aceitar, permanece na morte. Então nós somos filhos de Deus para levar luz, não para se separar das pessoas. Ah, pastor, por que o senhor não vai? Porque eu nunca gostei de jogar bola, mas eu estou na academia malhando. Se o camarada me chamar para dar um treino, né? Eu gosto de treinar, gosto lá, vou treinar. No meio dozinho, vou treinar com quem? A maioria dos evangélicos, a maioria não gosta de treinar, a pessoa não treina judô, não treina karatê, não treina jiu-jitsu, não treina nada, que tudo para ele é pecado. Não, a pessoa está se preparando, se capacitando para no momento de precisão, ele está pronto para usar. Então essas são as verdades da nossa vida. A igreja de Tessalônica foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, né? Agora vamos ver aqui, eu já li isso aqui, Atos 17, 2 ao 4, relata que Paulo só pregou 3 sábados na sinagoga, e os versos 5 a 10 mostram como a oposição dos judeus foi tal que Paulo e Silas tiveram que fugir e deixaram lá Timóteo, à noite para a Bereia. A mesma posição obrigou Paulo a fugir de Bereia para Atenas, de onde mandou Timóteo a fim de saber como iam aqueles novos crentes em Tessalônica. Paulo vai falar, vai lá em Tessalônica e vê como está indo as coisas lá. Foi o relato de Timóteo que impeliu Paulo a escrever a primeira epístola aos Tessalonicenses. Quer dizer, Paulo vai sair de Filipos, vai passar por Anfípolis e Apolônio, não vai parar, vai para Tessalônica. Tessalônica ele é perseguido, aí os judeus criaram uma comitiva e foram atrás de Paulo em Bereia. Lá eles se juntaram com outros e perseguiram Paulo, que vai sair dali e vai para Atenas, e de Atenas ele vai para Coríntios. Paulo estava sendo perseguido. Aqui você já vê, você aceita Jesus para ter essa vida de mar de rosa, que muitos crentes estão pregando aqui, não, vem para a igreja que a tua vida vai mudar, vai virar um mar de tranquilidade, só se você pegar um foguete e morar lá no mar de tranquilidade, na lua, porque aqui na terra, se você aceitar Jesus Cristo, você só vai sair de um reino de perdição para o reino da salvação, mas aquele que rege o reino da perdição, ele vai tentar te trazer de volta para ele, porque ele não quer perder, ele quer levar o homem para o inferno. Então nós temos que corroborar com o Espírito Santo que está dentro de nós, ou seja, fortalecer o Espírito Santo com o conhecimento das Escrituras Sagradas, por meio dos estudos bíblicos, conhecimento doutrinário, ou seja, conhecimento revelado da Palavra de Deus para os nossos corações. Então nós temos que abraçar o Evangelho e ter ele como regra de fé e prática e alimento constante, suprimento de vida. Vamos aqui ver o progresso da fé dos Tessalonicenses. Mesmo sendo a igreja que levou pouco tempo para ser erguida, levantada em cima dessa rocha que é a Palavra de Deus, para que eles pudessem desfrutar da salvação, da santificação de uma vida transformada, eles eram neófitos, né? Eles precisavam ainda de fortalecimento, e Paulo vai fazer isso quando envia Timóteo. Paulo está preocupado, Paulo sai, envia ele, fica esperando a notícia. Quando chega, Paulo vai se encarregar de escrever essa epístola doutrinária de ação de graça, onde ele fortalece, onde o Espírito corrobora por meio da revelação da palavra, para fortalecer o coração do crente, daquele que se entrega a Jesus. Na epístola encontramos muitos elementos do comportamento dos Tessalonicenses que animava o coração do apóstolo Paulo e tornava aquela igreja uma referência. Um indicativo claro da correta postura dos Tessalonicenses pode ser visto na prática da tríade cristã. Qual é a tríade cristã? 3 pontos que mostram que o homem é convertido verdadeiramente e que ele está
ligado diretamente ao Cristo, ao Espírito Santo por meio da palavra. A palavra é, como diz assim, eu sou soldador. Então, quando você vai soldar o ferro no cobre, você precisa de uma pasta fluxo. Então, aquela pasta fluxo, quando você caldeia o ferro e o ferro ele esquenta primeiro, o cobre demora um pouquinho mais. Mas se você esquentar muito o cobre, ele derrete primeiro do que o ferro. Então o soldador, ele vai dando calor e depois ele esquenta um pouco o ferro. Quando ele vê que o ferro está pronto, ele esquenta o cobre. Quando ele esquenta o cobre, ele pega a pasta fluxo, coloca ali, ele dá um pequeno pingo de solda no ferro para dar uma caldeada, para que a solda penetre para dentro do tubo de cobre, e depois aquele pasta fluxo de novo, ele passa novamente, dá um calor, afasta, espera esfriar pouquinho e começa a derreter ali a solda estanho ou a solda prata, a foscope que nós chamamos aqui. Nós derretemos ela e vamos dando forma, porque já está o fluxo preparado. O fluxo ele prepara a ligação para fazer a ligação. O Espírito Santo é isso, é Deus em nós, preparando o nosso homem interior para estar ligado constante a Deus por meio do fluxo que é a palavra de Deus. Então o Espírito Santo é um agente que opera essa ligação por meio desse fluxo que é a palavra de Deus. Então, quando eu aprendo o Evangelho, quando eu estou mergulhando para o Evangelho, eu estou temperando o meu ser com fluxo, ou seja, com a pasta, com o ácido que vai tirar toda a impureza. O que é o fluxo? É um ácido que quando você aquece, aquela pasta derrete, ela se transforma em uma liga e limpa a superfície do ferro de toda impureza, gordura, graxa, alguma coisa que tiver por meio do calor que o Espírito Santo promove, por meio do fluxo e a palavra de Deus. Quando está pronto para a solda, então se coloca ali o pingo da solda de prata, a solda foscope, né? Aí aquilo derrete e faz a ligação. Evangelho é o fluxo usado pelo Espírito Santo para ligar o homem a Deus, como é o Cristo, porque ele é o verbo divino, ele é que faz a ligação. Então essa tríade é primeiro fé, 1 Tessalonicenses 1:8. Vamos ver o que Paulo está falando aqui, ó. Porque de vós repercutiu a palavra, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulga a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, ou seja, vocês estão firmes, mas existia ainda alguns pormenores a ser tratado. Amor, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, 1 Tessalonicenses 3, 6, diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais gratas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós, a vós outros, ou seja, eles estavam firmes pela fé e ligados um ao outro pelo amor de um para com o outro, para com o próximo. Tessalonicenses 4:9 também está aqui na referência. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmão, a progredirdes cada vez mais. O apóstolo Paulo está tendo a alegria de ver o evangelho pulsante, né, no coração dos tessalonicenses, na prática da fé e do amor fraternal ao próximo. Era uma igreja que tinha fé mútua e se ajudavam mutuamente e viviam em uma só esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo está aqui falando para os tessalonicenses. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus,
que nos livra da ira vindoura. Ou seja, os tessalonicenses aceitaram Jesus diferente do estilo de mensagem de hoje. Paulo prega o Evangelho, nos mostra a pregação dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que estão escritos nessas páginas sagradas, diferente da mensagem desses que se julgam profetas hoje. Hoje a mensagem do Evangelho é para levar o homem à santificação e aguardar o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não, a mensagem do Evangelho hoje, olha, você vai arrebentar, Deus vai prosperar você, Deus vai abrir. Por quê? Os pregadores e os profetas, de hoje, que se dizem ser profetas e não são, porque se fossem profetas não profetizariam mentira, mas a verdade do Evangelho, trocaram a vinda de Jesus pelos bolsos cheios de dinheiro, pelas contas bancárias cheias de zeros, cifras. As pessoas hoje, quando pregam o Evangelho, Deus vai te abençoar. Se você ficar firme com Deus, você vai ter uma nova vida, um novo estilo de vida. Aí você tem que pregar isso. Você vai passar de ser um vagabundo, relaxado, preguiçoso, a um homem trabalhador que vai ganhar o teu sustento, a tua vestimenta, vai pagar teu aluguel, tua água, vai dar conforto à tua família, se você mora de aluguel. Se não mora, você vai dar conforto à sua família, e você vai trabalhar para dar exemplo para os de fora, e exemplo para os de dentro de sua casa, e exemplos para os do corpo de Cristo. Quem chega na igreja não pode ver um bando de preguiçosos reunido, com as mãos levantadas, esperando bolinho do seu Senhor de dinheiro na sua conta. Não, vai trabalhar, que o apóstolo Paulo diz que aquele que não quer trabalhar, também não coma, não tenha vestimenta, ande nu, tenha vergonha na cara. Aí o indivíduo chega na igreja, olha, só você que crê que vai arrebentar esse ano, que Deus vai abrir uma porta para você, e você vai receber uma bênção dobrada. Fala, aí tem um monte de bobo que parece que não lê Evangelho, não estuda Evangelho. Ele não quer Evangelho, ele acha que Deus tem um banco no céu. Para cada país diferente, tem uma cédula diferente. Para os americanos, muitos dólares. Para os brasileiros, muito real. Para os africanos lá de Moçambique, muitas miticas. Para o povo de Malawi, muitas quachas e outros, euros e etc. Então, as pessoas têm que lembrar em seus corações que o Evangelho foi para te fortalecer, para que você saia da esfera de ação de Satanás, que leva o homem para mesquinhez, para o interesse só nas coisas terrenas, a ser preguiçoso, falador, tratante, não cumpridor dos seus deveres, para uma vida de que falou, cumpre, seja o seu falar, se ensina, não, trabalhe para comer, se não trabalhe, não coma, honra pai e mãe, honra teu Deus, respeite ao teu próximo, ame ao teu próximo, ajude o teu próximo. Como você vai ajudar alguém se você é um preguiçoso? Se você é um relapso, é um vagabundo, não quer nada com o trabalho? O que você vai ter para ajudar as pessoas? O que você vai ter que você não trabalha, você não faz nada para ninguém? Para abençoar o corpo de Cristo, que é a igreja que você comunga. Você quer ir lá participar dos banquetes que os irmãos levam de coração, você quer comer os salgadinhos, beber o refrigerante, comer, e chega lá e fica olhando com o olho comprido para as pessoas que estão bem vestidas, têm dinheiro e trazem bom salgado, boa, porque eles trabalham, e você não trabalha. Por quê? Eles têm cabeça, tronco e membro, você tem cabeça, tronco e membro. Deus deu uma cefálica para eles, deu para você. Por que você não progride? Primeiro, porque você não confia em você mesmo. Segundo, porque você não garante você mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você, no Deus da sua salvação, e confiar que Deus é contigo, e partir para o abraço. Vai capinar, vai estudar, vai ser engenheiro, vai ser soldador, vai ser médico. Aquilo que Deus te deu para fazer, faça com esmero e faça o melhor, e sirva lá como tu estivesse servindo ao Senhor, e Deus então vai te levar aos caminhos de prosperidade. A igreja em Tessalônica era identificada como o povo que vivia o cristianismo autêntico, pois imitava o Senhor Jesus. Eram como o povo de Bereia e como o povo de Antioquia da Síria. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz bem claro lá, vamos ver aqui: com efeito vos tornaste imitadores nosso e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto
que em meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, mesmo eles estando vendo Paulo sendo perseguido pela religião na época, né, que tinha uma certa primazia, né, pelas religiões que já estavam estabelecidas, mesmo ele sendo perseguido e Paulo tendo que fugir, eles receberam a Cristo de maneira tal em seus corações, que o Espírito Santo imprimiu essa verdade em seus corações, que mesmo diante de Paulo fugir, eles não abriram mão da fé e da esperança que eles receberam no Espírito Santo de Deus. O que isso nos mostra? Que eles verdadeiramente tiveram seus corações convertidos. Recebida a palavra com alegria, 1 Tessalonicenses 1,6 e capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que tendo vós recebido a palavra de que nos ouviste, né, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, o que credes. Ou seja, ela só opera eficazmente no coração de quem creu. Por isso você vê muitos fracos e doentes no nosso meio, como Paulo fala na sua epístola. Por isso, muitos fracos e doentes, Coríntios 11 ali, porque não tem discernimento do corpo, ou seja, daquilo que eles aceitaram. A palavra é de Deus e ela é eficaz no coração somente daqueles que creem, que recebem essa palavra. Que crente vem para a igreja, ele vem do jeito que está e fica do jeito que está, não se converteu, a palavra não desceu ao seu coração, porque quando a palavra desce ao coração, a palavra torna-o poderoso. Vê que Davi, quando está diante de Golias, Davi não olha Golias como um gigante. O exército de Israel estava escondido atrás dos matos, das pedras, nos buracos, olhando Golias como um gigante. Davi olhava ele como um adversário, como um soldado. Tu é soldado, eu sou soldado. Para mim não importa o tamanho. Estou preparando aqui o teu remédio. Davi está com 5 pedras na mão, bota na funda e olha para Golias e segura a pedra na funda. Você sabia que o fundeiro, ele colocava a pedra ali no couro da funda e segurava a pedra já no couro, muitas das vezes com a sua tira na mão, pendurada, e ali ele ficava esperando a hora oportuna. Quando dava a hora oportuna, ele pegava, fazia assim, ó, ele puxava aqui, enrolava na mão, media a distância, que tem a distância correta, soltava a pedra na funda e girava ela, ó. Aí a velocidade travava aquela pedra na funda. Quando ele enrolava na mão, ele já enrolava na mão com a parte que ele iria soltar separada. Ele rodava e jogava, e aquela pedra, segundo os historiadores, quando o cara era um bom fundeiro, ela batia certinho no lugar aonde o fundeiro havia mirado. E todo fundeiro, ele aponta, ele aponta mais ou menos assim, deixa eu ver se dá para fazer, ele aponta para o local onde ele quer acertar, ele gira. A puxada do braço, ele puxa o braço, a alavanca e joga. Quando ele solta, aquilo ali é mais ou menos a direção que ele quer. É o olho retrô, é a ponta retrô, como um atirador de elite. Ele tem o olho retrô e tem o braço retrô dele. Ele bota lá e aquilo que ele mira, que ele puxa, é lá que vai partir. Como eu já fiz uma funda quando eu era garoto, eu gostava de usar funda, mas usei pouco tempo, que depois eu fui para tiradeira. É a mesma coisa. Você estica com a mão, você aponta com a mão quando tu quer, a outra tu puxa, e com o seu olho retrô e o braço retrô, você coloca onde tu quer, né? E você acerta aquela pedra da tiradeira. A funda não é diferente. E Davi colocou no seu oponente. Davi não viu ele como gigante, viu ele como um soldado. E Davi, como soldado, se posicionou acreditando naquele que é Deus, que é Senhor de todas as coisas e que fez todos os homens iguais, não importa. Como dizia uma certa pessoa para mim, dizia, meu amigo, a bala que mata, a bala 762, né, que mata o bandido, mata o polícia também. A bala de 762 que mata o polícia, mata o bandido também. Então não tem homem forte, tem quem coloca o projétil no lugar certo, na hora certa. Foi o que Davi fez, ele colocou lá, sem briga, sem muito esparafatar, sem muito
né, estripulia, ele simplesmente, ó, tu vem a mim com escudo, lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou colocar a minha funda, eu vou colocar a pedra aí onde eu quero, e botou no meio da testa, e furou a fronte daquele homem, e ele vai lá e arranca a tua própria espada, e vai decapitá-lo, porque Davi confiava, Davi tinha a palavra de Deus no seu coração, Davi acreditava que ele podia. Primeiro o homem tem que confiar nele, acreditar em Deus e confiar nele. Se você não tiver confiança, você não chega a lugar nenhum. Os Tessalonicenses e a volta de Cristo. Paulo, nas duas epístolas aos Tessalonicenses, comentou os seus ensinos na volta de Cristo Jesus. Na primeira, em todos os capítulos, encontramos textos sobre a volta de Jesus. Por isso está sempre lendo aqui sobre a volta de Cristo. Paulo sempre falava isso. Texto, capítulo 1, do 9 ao 10. A guarda dos céus, a volta de Cristo. Paulo está chamando o Tessalonicense o eixo da palavra de Deus. Ó, pratiquem a palavra de Deus, andem na palavra de Deus, santifiquem, porque nós estamos aguardando Cristo voltar. Capítulo 2, do 19 ao 20. Exultar com a volta de Cristo, porque ele vai voltar. Do 3, capítulo 3, do versículo 12 ao 13, viver em santidade para a volta de Cristo. Capítulo 4, do versículo 13 ao 18, conhecer a doutrina da volta de Cristo. É necessário isso? Porque muitos crentes estão se deixando levar pelo mundo, porque não conhecem a doutrina da volta de Cristo. Ele vai voltar, e quando voltar, só quem tiver preparado vai subir com ele. Os que não tiver meia boca, meu querido, vai ficar aí na boca do inferno, na boca do diabo, porque Jesus não leva. Capítulo 5, do 1 ao 11 e o versículo 23, ser vigilante e sóbrio para a volta de Cristo. E muitos não estão se deixando levar pelo falso evangelho, pelas falsas promessas, e deixando de viver o verdadeiro evangelho, que é santificai-vos, porque o Senhor voltará para vos buscar, e essa deve ser a vossa viva esperança no vosso coração. Agora, quanto à riqueza desse mundo, trabalhe, estude, se profissionalize, se capacite, invente alguma coisa, crie alguma coisa, faça alguma coisa, venda alguma coisa, industrialize alguma coisa, faça comida, salgadinho, boneca, faça alguma coisa e venda para adquirir dinheiro. Se você precisa de dinheiro, deseja dinheiro, que você tenha-o por meio da honradez do trabalho. Então vamos lá, segundo Robert Lee, a vida de nosso Senhor é esperança, inspiradora para o crente convertido, 1 Tessalonicenses 1, animadora para os servos fiéis, que nos anima, o Senhor vai voltar, purificadora para o cristão, porque ele vai voltar e eu vou me manter em santificação, 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 4, capítulo do versículo 1 ao 4, 3 do versículo 1 ao 4, e o versículo 12, consoladora para os enlutados, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, os que morreram em Cristo não perecerão, eles ressuscitarão primeiro, despertadora para o cristão que dorme, 1 Tessalonicenses 5, não tem jeito, os que dormem no Senhor serão despertados, porque o Senhor, dada a voz de arcanjo, ressoada a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiver vivos junto com eles serão transformados num piscar de olhos, para ir aos céus com o Senhor. Lutas de Paulo e dos Tessalonicenses, tribulações, sofrimentos, perseguições, tribulações e aflições. Tribulação, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Sofrimento, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Perseguição, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 15 ao 16. Tribulações, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Aflições, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Cristo na epístola. Cristo é visto como a esperança da salvação dos crentes, tanto agora quanto em sua vinda. Quando ele regressar, libertará, galardoará e vai tirar o homem da presença do pecado, aperfeiçoará, galardoará, capítulo 2:9, aperfeiçoará, capítulo 3:13, ressuscitará, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, e santificará, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 23, todos os que neles confiam. Então, o Senhor é aquele que nos transforma. Conclusão da nossa lição:
reafirmemos em nosso coração a tríade cristã apresentada na epístola: fé, amor e esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que diz bem claro: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estamos firmados em Deus por causa da palavra, da presença do Espírito Santo, e não perdemos essa esperança. Como você vê alguém que vive nessa esperança? Tem pessoas que dizem: não, eu tenho esperança, mas é mentiroso. Ele fala com a boca aquilo que não tem no coração. Pessoas chegam para tu: não, eu tenho esperança da volta de Jesus. Como você saber verdadeiramente quem tem essa esperança, quem vive essa esperança? Quem tem essa esperança, a Bíblia diz assim, ó: santifique-se. Aquele que é santo, ó, que tem esperança, santifique-se ainda, porque só há esperança para aquele que está em santificação. Quem não está em santificação, não há esperança. Então não tenha uma falsa esperança. Santifique-se, para que no dia que a nossa esperança brilhar e a sua voz nos chamar, nós venhamos a ouvir e participar das bodas do Cordeiro. Confira 1 Coríntios 13:13. Vamos lá? 1 Coríntios, né? Atos, Romanos, 1 Coríntios 13, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por que o maior é o amor? Porque o amor pondera. O amor, ele dá tempo. Por isso a palavra de Deus diz assim, ó: não julgueis antes de tempo, porque não existe debaixo do céu algo mais revelador do que o tempo. O tempo vai revelar todas as coisas. Não olhe para a pessoa, não ouça algo de alguém que talvez você conhece, você tem até uma boa intimidade, ou tem boas recordações, e sabe que aquela pessoa é idônea, e de repente chega alguém com a palavra, e você vai logo crer. Não, antes de tempo, a não ser que chega uma, duas ou três testemunhas, ou alguém que verdadeiramente sabe do fato, e fale. Mas mesmo assim você tem que ponderar, estudar, ver que o diabo, ele é ardiloso, ele é destruidor, ele é mentiroso, ele é covarde, ele é sedutor, é falso e adora fazer covardia com as pessoas, principalmente com aqueles que têm chamado Deus para os destruir. Então não creia em qualquer coisa antes de tempo, que o tempo vai revelar todas as coisas. E olhe, porque se você tem um Deus que é vivo e poderoso, uma coisa é certa: aprenda com o Espírito Santo que eu vou falar. Se ele botou no meu coração, eu vou falar. É fácil ver e você tirar uma radiografia de alguém. Pessoa professa que ama Deus. Pessoa diz que está firme com Deus. Mas quando você olha para essa pessoa, primeiro, ela é maliciosa, ela é mentirosa, politiqueira, enganadora, vive na prostituição, debaixo dos bastidores, é arrogante, é prepotente, é estúpida, não sabe tratar as pessoas com amor, com carinho, não trata a igreja de Deus com amor, com carinho, não trata com respeito, não olha para a igreja de Deus como aquela que está dando dignidade a ele, para ele tratar essa igreja com carinho, retribuir essa igreja esses mesmos valores. Quando você vê isso nas pessoas que às vezes, né, isso eu estou falando geral, pastores, presbíteros, diabos, que são estúpidos, ignorantes, vão falar com a igreja, fala como se fosse algum tipo de semideus, pessoas que se apresentam diante da igreja e dizem assim: olha, não, porque Deus me escolheu desde o ventre de minha mãe. Aí esse camarada não estuda evangelho, porque se esse estúpido estudasse o evangelho, ele saberia que todo homem nascido de mulher, até os filhos de Adão, tá? Que Adão, Deus o gerou, mas Adão já era escolhido antes de ser gerado
por Deus em Cristo Jesus. Porque antes de Deus criar o cosmos e formar o homem do pó da terra, ele pré-conhecia que o homem cairia, e ele preparou, lá em Apocalipse está escrito, que Jesus é o Cordeiro de Deus preparado para dar de presente à humanidade antes da fundação do cosmos. Jesus já estava preparado. Então, quando Adão nasceu, quando Adão foi gerado, quando Adão foi gerado, ele já foi gerado proposto a ser escolhido em Cristo. Quando os filhos de Adão foram gerados e foram povoando o globo terrestre, eles já estavam escolhidos desde o ventre, desde antes de ele existir, antes de um cosmos ser criado, eles já eram escolhidos no ventre da sua mãe, ou seja, antes de Adão ser gerado, ele já foi escolhido por Deus em Cristo Jesus lá. Então, essa conversa dessa gente é para atribuir a eles valores especiais, acima daqueles que estão lá. Meu querido, se tem alguém grande dentro de uma igreja, se tem alguém que tem que ter respeito, é o pastor da igreja. Mas se tem alguém que tem que ter respeito, são os membros. Porque o pastor só está de pé porque os membros sustentam. O pastor só está ali porque os sustentadores da igreja são os membros. São as ovelhas que dão força a esse pastor, são as ovelhas que dão lã para esse pastor, são as ovelhas que dão gordura, são as ovelhas que dão carne, são as ovelhas que formam o coro, né? Formam o culto, que dão honra a esse pastor. Então, em primazia, algo primordial, a igreja tem que ser respeitada. Pastor que não respeita a igreja não nasceu de novo, não tem novo nascimento, ele não tem caráter de Cristo. E o mais, Paulo está aqui alimentando a igreja dos bereanos com o verdadeiro evangelho. Quando você alimenta com o verdadeiro evangelho, você abre os olhos das pessoas para viver Cristo e viver na graça desse Cristo. Então que o Espírito Santo possa te abençoar. Vamos reafirmar a tríade cristã que revela o verdadeiro cristão. Primeiro, fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Depois, amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Depois, esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Sem essas coisas, não há verdadeira conversão, não há verdadeiro adorador, não há filho de Deus. Essas são as características daqueles que servem, amam e aguardam a bendita esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 12, 13, 11, 10 em diante, ali você vai ver Tito falar isso. E ali ele está nos educando. Então, não cabe alguém que se diz ser ministro de Deus, mal educado, prepotente, orgulhoso, soberbo, vaidoso, inchado e cheio de iniquidade. Que Deus possa te abençoar. Somente um homem cheio do amor, da graça e da esperança e de um novo amanhã na presença do Deus vivo poderia pregar um evangelho tão lindo, tão transparente como esse, como Paulo e seus companheiros pregaram por todos os locais aonde eles passaram. Tessalonicense para hoje diz para você: tenha fé, ame e tenha esperança, e santifique-se, a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Que o Espírito Santo possa te abençoar rica e abundante beijo. Beijo no seu coração, a paz de Cristo Jesus.